Você acreditaria que um milionário com 3,2 bilhões de euros fez um experimento dando cartões de crédito ilimitados para 4 mulheres diferentes por 24 horas? 3 gastaram milhões em joias, carros e imóveis, enquanto uma usou o dinheiro para salvar a vida da mãe e pagar a faculdade dos irmãos. De onde você é? Comenta aí embaixo. Esta história vai te mostrar que o amor verdadeiro ainda existe num mundo onde tudo tem preço. Se inscreva no canal e deixe seu like para mais histórias que vão transformar sua visão sobre riqueza e felicidade. Alessandro Santoro permanecia imóvel diante da janela panorâmica de sua mansão em Madrid. Seus olhos, de um azul profundo como o mar Mediterrâneo, observavam a cidade que se estendia a seus pés sem realmente enxergá-la. A luz dourada do amanhecer de novembro banhava sua silhueta imponente, criando um contraste dramático com o interior ainda escurecido do escritório de mármore negro e madeira nobre. Aos 54 anos, Alessandro acumulara uma fortuna de 3,2 bilhões de euros, através de um império diversificado que abrangia desde o setor imobiliário até investimentos em tecnologia de ponta. Seu nome constava em todas as listas dos homens mais poderosos da Europa. Suas decisões de investimento eram analisadas por economistas como presságios do futuro financeiro do continente. Mas naquela manhã, seus pensamentos não estavam nos números das bolsas mundiais ou nas próximas aquisições corporativas. Enquanto seus dedos acariciavam distraidamente o cristal fino do copo de uísque abandonado na noite anterior, sua mente revisitava as ruínas emocionais de seus 3 casamentos fracassados. Isabela, a socialite milanesa, que o traíra com seu sócio mais próximo após 2 anos de união. Seu perfume de jasmim ainda parecia pairar fantasmagoricamente nos corredores da mansão, mesmo após 8 anos de sua partida. Fernanda, a modelo internacional, cuja beleza estonteante escondia uma frieza calculista que culminou em uma tentativa de fraude durante o divórcio milionário. O som de seus saltos de grife ecoando pelo mármore ainda reverberava em seus pesadelos. E finalmente Valentina, a renomada jornalista italiana que fingira amor. Durante 4 anos apenas para transformar sua intimidade em um livro-escândalo que permaneceu por meses no topo das listas de mais vendidos da Europa. Alessandro fechou os olhos com força, sentindo o peso daquelas memórias como uma âncora em seu peito. Cada relacionamento terminara da mesma forma devastadora, revelando a mesma verdade implacável. Elas amavam o tamanho de sua conta bancária, nunca a essência de quem ele realmente era. Abruptamente, virou-se e caminhou até sua escrivaninha de mogno, onde uma fotografia emoldurada mostrava um jovem Alessandro, aos 23 anos, sorrindo genuinamente, enquanto inaugurava sua primeira incorporadora imobiliária. O contraste entre aquele sorriso autêntico e o vinco permanente que agora marcava sua testa era dolorosamente evidente. Senhor, interrompeu suavemente uma voz feminina. Helena Rodrigues, sua assistente pessoal há pouco mais de 1 ano, permanecia respeitosamente na entrada do escritório, segurando uma pasta de documentos. Os contratos de Paris precisam de sua assinatura até o meio-dia. Alessandro a observou por alguns segundos. Helena, com seus 29 anos e origem andaluza, era completamente diferente das mulheres que normalmente povoavam seu universo. Não possuía a beleza espetacular ou o glamour refinado das socialites de sua vida, mas havia algo em seu olhar, uma autenticidade rara, uma presença serena que o intrigava. Foi naquele exato momento, observando o contraste entre Helena e todas as pessoas que normalmente o cercavam, que uma ideia radical cruzou sua mente como um relâmpago. Helena, disse ele, sua voz ganhando uma intensidade que não demonstrava há meses, cancele todos os meus compromissos dos próximos 2 dias e convoque 4 pessoas para uma reunião em minha residência às 4 da tarde hoje. Sofia Valentini, Beatriz Montenegro, Isabela Ferreira e você mesma. Helena piscou confusa, mas assentiu profissionalmente. Sim, senhor. Algum assunto específico a ser mencionado no convite? Um sorriso enigmático, o primeiro em semanas, surgiu nos lábios do bilionário. Diga apenas que tem uma proposta, que nenhuma delas conseguirá recusar. Enquanto Helena se retirava para cumprir suas ordens, Alessandro voltou à janela.
Mas seus olhos agora tinham um brilho diferente, o brilho de quem concebera um experimento que finalmente revelaria a verdade sobre o amor em um mundo movido a dinheiro e poder. O imponente salão principal da mansão Santoro, com seu teto abobadado e colunas de mármore branco italiano, estava silencioso, exceto pelo tic-tac ritmado do relógio Breguet, que marcava 3 minutos para as 4 da tarde. Obras de arte dos séculos XVII e XVIII adornavam as paredes. Um Caravaggio autêntico, 2 Goyas e um Velázquez criavam uma atmosfera de opulência aristocrática, calculada para impressionar. Alessandro ajustou discretamente o punho de sua camisa Brioni, feita sob medida, revelando um relógio Patek Philippe que custava mais que um apartamento de classe média. Seus sapatos italianos ecoavam no piso de mármore, enquanto ele caminhava de um lado para outro, mentalmente revisando cada detalhe de seu experimento. Sobre uma mesa lateral de prata antiga, repousava uma bandeja de prata contendo 4 cartões de crédito Black, aqueles reservados exclusivamente aos clientes mais privilegiados da elite bancária mundial. Cada um estava conectado diretamente à sua conta principal, sem absolutamente nenhum limite de gastos. O som distante de motores de carros de luxo anunciou as primeiras chegadas. Pontualmente às 4 horas, Sofia Valentini entrou no salão, sua presença dominando o ambiente instantaneamente. Aos 36 anos, a designer de moda internacionalmente aclamada era a própria personificação da elegância italiana. Seu vestido vermelho valentino abraçava curvas perfeitamente definidas. Seus cabelos negros caíam como seda líquida sobre os ombros bronzeados, e seus olhos, delineados com precisão milimétrica, estudavam o ambiente como um predador avaliando seu território. Alessandro, caro mio, ronronou ela, aproximando-se para beijá-lo em ambas as faces, deixando uma sutil marca de batom vermelho-sangue em sua bochecha direita. Que mistério é esse que justifica um convite tão repentino? Antes que pudesse responder, Beatriz Montenegro adentrou o salão com a postura ereta e a confiança inabalável que a haviam tornado uma das advogadas corporativas mais temidas da Europa. Aos 41 anos, a portuguesa formada em Oxford exalava poder e sofisticação intelectual. Seu terno Armani azul marinho impecavelmente alfaiatado, seu cabelo castanho preso em um coque severo e os óculos de armação discreta completavam a imagem de uma mulher que negociava fusões bilionárias com a mesma facilidade com que respirava. Senhor Santoro, cumprimentou ela formalmente, estendendo a mão para um aperto firme, profissional. Tive que adiar 3 reuniões cruciais para atender seu convite. Espero que o assunto seja proporcionalmente importante. A atmosfera foi completamente transformada quando Isabela Ferreira entrou como um furacão de juventude e vitalidade. A modelo e influenciadora brasileira de 26 anos, com seus 1,80 kg de altura, pele dourada e cabelos loiros platinados, movia-se como se o mundo fosse uma passarela exclusivamente sua. Ali! Exclamou, lançando-se em um abraço entusiástico que desafiava todas as normas de etiqueta europeia. Seu perfume intenso, uma mistura de flores tropicais e baunilha, deixava um rastro sensorial pelo ambiente. Morri de curiosidade o dia todo. Isso é alguma festa surpresa? Adoro surpresas. As 3 mulheres notaram simultaneamente a presença de Helena, que permanecia discretamente próxima à porta, claramente desconfortável em sua posição ambígua entre funcionária e convidada. Seu vestido azul simples, provavelmente sua melhor roupa, parecia absurdamente modesto, comparado às criações de alta costura das outras mulheres. Alessandro caminhou até o centro do salão, assumindo naturalmente a posição de comando que ocupara em incontáveis salas de reuniões ao longo de sua carreira. Senhoras, começou ele, sua voz ressoando com autoridade suave. Agradeço a presença de todas. O que tenho a propor é tão incomum quanto simples. Caminhou até a mesa lateral e retornou com a bandeja de prata onde os 4 cartões idênticos repousavam. Seus olhos percorreram lentamente cada uma das mulheres antes de continuar. Cada uma de vocês receberá um destes cartões Black, conectados diretamente à minha conta principal, sem absolutamente nenhum limite de gastos. Terão exatas 24 horas para comprar o que desejarem.
sem necessidade de justificativas ou prestação de contas. Um silêncio atônito dominou o salão, quebrado apenas pelo som quase imperceptível da respiração acelerada de Isabela. A única condição, prosseguiu Alessandro, seus olhos intensos fixando-se em cada uma delas por vez, é que sejam completamente autênticas em suas escolhas. Comprem o que realmente desejam, não o que acham que eu esperaria que comprassem. Sofia recuperou a compostura primeiro, um sorriso calculadamente sedutor, curvando seus lábios vermelhos. E qual seria o propósito deste experimento intrigante, Alessandro? Digamos que é uma forma de conhecê-las melhor, respondeu ele enigmaticamente. Beatriz inclinou levemente a cabeça, seus olhos analíticos, estudando a situação como um contrato repleto de cláusulas ocultas. E o que você espera ganhar com isso exatamente? Alessandro sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Isso, minha cara Beatriz, é a parte mais interessante do experimento. Vocês descobrirão quando as 24 horas terminarem. Isabela já tinha os olhos fixos nos cartões, como uma criança contemplando presentes de Natal. Então, tipo, podemos comprar absolutamente qualquer coisa, sem limite nenhum mesmo? Absolutamente qualquer coisa, confirmou Alessandro, sem qualquer restrição de valor. Foi então que Helena finalmente falou, sua voz suave contrastando com a tensão vibrante do ambiente. Senhor Santoro, eu realmente não posso aceitar isso. Sou sua funcionária, seria completamente inadequado. Alessandro virou-se para ela e algo em seu olhar suavizou-se momentaneamente. Durante essas 24 horas, Helena, você não é minha funcionária. É simplesmente Helena Rodrigues, uma mulher com liberdade total para fazer exatamente o que seu coração deseja. Enquanto distribuía os cartões, os dedos de Alessandro roçaram brevemente os de Helena, que tremiam levemente. O contraste não poderia ser mais evidente. Enquanto as outras 3 mulheres agarravam seus cartões com olhos brilhantes de antecipação, Helena segurava o seu como se fosse um objeto estranho e potencialmente perigoso. O experimento começa agora, anunciou Alessandro, consultando seu relógio. Amanhã, às 4 da tarde, aguardo todas vocês novamente neste mesmo local para discutirmos os resultados. Quando as 4 mulheres saíram da mansão, cada uma imersa em seus próprios pensamentos e planos, nenhuma delas percebia que estava sendo observada por câmeras discretas. Tampouco imaginavam que cada transação realizada com aqueles cartões seria minuciosamente registrada, analisada e interpretada. O experimento de Alessandro Santoro havia começado, e antes que terminasse, revelaria verdades que transformariam irrevogavelmente o destino de todos os envolvidos. Sofia Valentini abriu a porta de sua Mercedes conversível vermelha com um movimento fluido e elegante. Sentada ao volante, respirou profundamente enquanto seus dedos acariciavam o cartão de crédito Black como uma relíquia sagrada. O sol de Madrid refletia-se na superfície negra do cartão, criando pequenos arco-íris que dançavam diante de seus olhos calculistas. Finalmente, sussurrou para si mesma em italiano, um sorriso lentamente se formando em seus lábios perfeitamente delineados. Durante 7 meses, Sofia cultivara meticulosamente seu relacionamento com Alessandro. Cada jantar, cada conversa, cada sorriso e toque estrategicamente posicionado havia sido parte de uma campanha cuidadosamente orquestrada com um único objetivo, tornar-se a 4ª Senhora Santoro. Agora, o cartão em suas mãos parecia a confirmação de que estava mais próxima que nunca. Iniciou sua jornada de compras como uma campanha militar perfeitamente planejada. Sua primeira parada foi na Bulgari da Calle Serrano, onde os funcionários a reconheceram instantaneamente. Senhora Valentini, que prazer recebê-la, cumprimentou o gerente da loja, conduzindo-a para o salão VIP no 2º andar, onde champanhe gelado já a aguardava. Hoje, anunciou ela com a autoridade de quem está acostumada a ser obedecida. Quero ver absolutamente todas as peças mais exclusivas que vocês têm. Durante as 2 horas seguintes, diamantes, safiras, rubis e esmeraldas desfilaram diante de seus olhos exigentes. Com a precisão de uma estrategista, Sofia selecionou um conjunto completo de joias, com diamantes certificados, acrescentando um relógio Bulgari Octo finíssimo.
Total 243 mil euros. Envie para meu endereço, instruiu, estendendo o cartão Black, com um floreio teatral que não passou despercebido aos funcionários. Enquanto o gerente processava a compra astronômica, Sofia olhou pela janela do segundo andar, visualizando o futuro que construía meticulosamente. Não era apenas sobre as joias ou o dinheiro, era sobre o que eles representavam, a culminação de uma vida dedicada a ascender socialmente desde que deixara sua cidade natal na Calábria, determinada a nunca mais ser a menina pobre de quem todos zombavam. De loja em loja, o rastro de suas compras crescia exponencialmente. Na Hermès, 4 bolsas Birkin em cores exclusivas. Nos ateliês de alta costura mais prestigiados, 6 vestidos de gala sob medida, assinados por designers renomados. Em uma concessionária de automóveis de luxo, um Porsche Cayenne Turbo branco perolizado com entrega programada para sua residência. Mas foi seu último destino daquele dia que realmente revelava suas intenções. Uma joalheria discreta, localizada em uma ruela elegante, longe das avenidas principais. Ali Sofia encomendou algo muito específico, uma réplica perfeita do anel de noivado que pertencera à mãe de Alessandro, uma peça que conhecera ao visitar a mansão e ver em uma fotografia. Preciso desse anel recriado com absoluta perfeição, instruiu ao joalheiro, com um diamante ligeiramente maior que o original. A senhora está planejando uma ocasião especial? Perguntou o joalheiro discretamente. Sofia sorriu, seus olhos brilhando com determinação fria. Estou planejando meu futuro, monsieur, e ele será absolutamente esplêndido. Ao final das 24 horas, Sofia havia investido 653 mil euros em si mesma, não apenas em objetos de luxo, mas em peças cuidadosamente selecionadas para construir a imagem da perfeita senhora Santoro que planejava se tornar. Beatriz Montenegro saiu da mansão de Alessandro com passos medidos e expressão impenetrável. Apenas o leve tamborilar de seus dedos na bolsa Prada revelava a tempestade de pensamentos analíticos que fervilhava por trás daquela fachada composta. Dentro de seu Audi executivo preto, estacionado precisamente na linha designada, Beatriz não ligou imediatamente o motor. Ao invés disso, abriu seu tablet e rapidamente acessou uma planilha complexa intitulada Projeção Patrimonial Quinquenal. Por alguns minutos, seus olhos percorreram números, gráficos e projeções que havia meticulosamente elaborado nos últimos 3 meses. Para Beatriz, o relacionamento com Alessandro nunca fora uma questão de romance convencional. Como advogada especializada em fusões e aquisições milionárias, ela via até mesmo as relações pessoais como uma forma de aliança estratégica. Alessandro não era apenas um companheiro potencial, mas uma porta de entrada para o círculo mais exclusivo das finanças europeias. Emergência estratégica, disse firmemente ao telefone após discar para sua secretária. Cancele todos os meus compromissos das próximas 24 horas. Envie todos os documentos do caso Berlusconi para Ramírez e contate imediatamente Dr. Torres do Banco de Investimentos Rothschild. Com um plano formado, Beatriz finalmente deu partida no carro. Sua primeira parada foi no escritório Engel & Völkers, a mais prestigiada imobiliária de Madrid. A corretora, uma mulher elegante de meia-idade, reconheceu imediatamente o nome Beatriz Montenegro. Quero ver o apartamento no Salamanca, que discutimos na semana passada, instruiu Beatriz, sua voz não admitindo contestação. Não temos tempo a perder. 2 horas depois, Beatriz assinava os documentos preliminares para a aquisição de um apartamento de 140 metros quadrados no exclusivo bairro de Salamanca por 1,4 milhão de euros, sabendo que imóveis naquela localização valorizavam consistentemente acima da inflação. Não era uma despesa, era um investimento calculado. Durante a tarde, enquanto percorria lojas de joias de alto padrão, Beatriz mantinha o telefone constantemente em uso, conversando em inglês perfeito com corretores de investimento, especialistas em criptomoedas e gestores de fundos. Na Tiffany & Co., seus olhos analíticos avaliavam joias não por sua beleza estética, mas por seu potencial de valorização. Este diamante, perguntava examinando um anel solitário com uma lupa de joalheiro, tem certificação de rastreabilidade completa,
E qual a classificação exata de cor e pureza? Ao sair da joalheria com 380 mil euros em peças cuidadosamente selecionadas, Beatriz não estava comprando adornos. Estava diversificando seu portfólio com ativos tangíveis que manteriam valor mesmo em crises econômicas. À noite, a encontrou em seu escritório particular em La Moraleja, rodeada por 3 notebooks abertos simultaneamente em diferentes plataformas de investimento. Com a precisão cirúrgica que a tornara famosa nos círculos jurídicos, alocou 450 mil euros em ações de startups tecnológicas cuidadosamente pesquisadas e 200 mil euros em criptomoedas diversificadas, às 3 da manhã, com uma taça de bourbon envelhecido em uma mão e o cartão de crédito Black na outra. Beatriz revisava seus movimentos do dia em uma nova planilha. Total estrategicamente alocado, 2,43 milhões de euros. ROI projetado em 5 anos, aproximadamente 40%, dependendo das variáveis macroeconômicas. Seu telefone vibrou com uma notificação. Uma mensagem de Alessandro perguntando-o se ela estava gostando do experimento. Beatriz contemplou a tela por alguns instantes antes de responder com calculada simplicidade. Estou investindo em nosso futuro. Enviou a mensagem e sorriu levemente. Ambiguidade estratégica. Uma de suas táticas favoritas em negociações complexas. Fechando os olhos por um momento, permitiu-se visualizar o futuro que meticulosamente projetava. Alessandro e ela, não apenas como casal, mas como uma powerhouse financeira imbatível. Ela traria a estratégia jurídica e a visão analítica, que complementariam perfeitamente o império dele. A quarta esposa de Alessandro Santoro não seria apenas mais um troféu. Seria uma parceira calculista que multiplicaria sua fortuna e influência. Antes de finalmente se dirigir para casa, Beatriz fez uma última aquisição. Um Rolex Day-Date de ouro branco para Alessandro, gravado discretamente com a data daquele dia. Para marcar o início da nossa parceria mais lucrativa, instruiu ao vendedor. Para Beatriz Montenegro, aquelas 24 horas não haviam sido uma oportunidade para indulgências frívolas, haviam sido a chance perfeita para estabelecer alicerces sólidos para a fusão de 2 fortunas e 2 impérios. Range Rover branco de Isabela. Ferreira rasgava as ruas de Madrid como um cometa reluzente, ultrapassando semáforos amarelos e arrancando olhares por onde passava. Dentro do veículo, a brasileira já gargalhava enquanto falava freneticamente ao viva voz de seu iPhone última geração. "Miga, você não vai acreditar", exclamava para sua melhor amiga em São Paulo. "Cartão Black, sem limite, 24 horas para gastar quanto eu quiser. É tipo aquele filme, sabe? Uma linda mulher. Só que eu já sou linda, e agora vou ficar rica também." Sua risada cristalina ecoava pelo interior do carro. Para Isabela, as últimas 2 horas haviam sido como mergulhar em um sonho febril de consumo absoluto. Diferente de Sofia ou Beatriz, ela não tinha estratégia ou plano, tinha apenas desejo puro, acumulado em 26 anos de uma vida que, apesar de privilegiada pelos padrões brasileiros, sempre a deixara contemplando vitrines que estavam 1 ou 2 degraus acima de suas possibilidades. Primeira parada, tudo, anunciou a si mesma, estacionando bruscamente diante da Gucci na Golden Mile de Madrid. As portas da loja abriram-se para recebê-la como se ela fosse uma celebridade aguardada. De certa forma era. Com 3 milhões de seguidores no Instagram, Isabela havia construído uma presença digital impressionante, mesmo que seu alcance financeiro nem sempre correspondesse à imagem de luxo sem limites que propagava. "Quero isto, e isto também", ia indicando freneticamente, seus cabelos loiros platinados balançando com a energia de uma criança na manhã de Natal. "Na verdade, quero um de cada cor disponível." Enquanto a equipe de vendas se desdobrava para atendê-la, Isabela transmitia ao vivo em seu Instagram, exibindo cada peça para seus seguidores com entusiasmo contagiante. "Gente, hoje a mãe está podendo. Flirty Cropped, amei. Vou levar em todas as cores. Alguém duvida que nasci para ser rica?" As horas seguintes foram uma maratona alucinante pelas boutiques mais exclusivas de Madrid. De loja em loja, o rastro de sacolas de grife crescia exponencialmente, preenchendo o porta-malas e o banco traseiro de seu SUV.
24 bolsas de edição limitada, 38 pares de sapatos de grife, 52 peças de vestuário assinado. Isso tudo não vai caber no meu armário, exclamou para um vendedor da Prada. Vou ter que comprar um apartamento novo só para minhas roupas. A ideia mencionada como brincadeira cristalizou-se em seu cérebro hiperativo. Por que não? Imediatamente telefonou para seu corretor imobiliário. Pietro, amor, preciso de um apartamento novo. Tipo, agora. Alguma coisa chique, tipo cobertura com um closet do tamanho da sua sala. Entre uma compra e outra, Isabela não parava de postar stories, compartilhando sua jornada de consumo desenfreado com uma audiência digital cada vez mais engajada. Seus seguidores saltaram 120 mil em apenas algumas horas, enquanto o mundo assistia fascinado àquela Cinderela moderna, vivendo seu conto de fadas instantâneo. Ao entardecer, inspirada por um comentário aleatório em seu Instagram, Isabela teve outra ideia impulsiva. Uma festa. Não qualquer festa. What festa. Quero o terraço inteiro do Hotel Vila Magna para hoje à noite, anunciou ao gerente pelo telefone. Champagne Krug, Dom Perignon, caviar beluga iraniano. Sim, para 200 pessoas. Sim, em 4 horas. Enquanto organizava freneticamente uma celebração para pessoas que nem conhecia, Isabela reservou online a suíte presidencial do Plaza Hotel em Nova York por 2 meses. Sempre quis morar em Nova York. Encomendou uma coleção completa de malas Louis Vuitton, customizadas em couro exótico. Para a minha mudança para NYC, claro. E comprou um Rolex Daytona de platina com diamantes. Antes de se dirigir à sua festa improvisada, fez uma última parada, uma agência de viagens de luxo, onde reservou um mês completo nas Maldivas, em um resort overwater de luxo absoluto, por 150 mil euros. Para quando seria a viagem, senhora? Perguntou a agente. Isabela piscou confusa por um momento, como se a pergunta não fizesse sentido. Não sei ainda. Só quero saber que posso ir quando quiser. No final das 24 horas, Isabela havia gastado 847 mil euros em uma celebração alucinada de si mesma. Não comprando objetos, mas comprando experiências, momentos, possibilidades e, acima de tudo, a imagem de uma vida que sempre fantasiara viver. Enquanto dirigia de volta para a mansão de Alessandro, com o cabelo desgrenhado, maquiagem borrada e restos de glitter na pele, um sorriso imenso iluminava seu rosto exausto. Isso é só o começo, sussurrou para si mesma, imaginando o futuro como Senhora Santoro, onde cada dia seria exatamente como aquelas 24 horas mágicas haviam sido. Helena Rodrigues permaneceu sentada em seu modesto Seat Ibiza, no estacionamento da mansão, por mais de meia hora, os dedos apertando nervosamente o volante, gasto pelo uso. O cartão de crédito Black repousava no banco do passageiro como um objeto alienígena, que não pertencia à realidade de seu mundo. Através do para-brisa, observava as luzes de Madrid, começando a pontilhar o horizonte, enquanto o sol se punha. A cidade parecia diferente daquela perspectiva. Não era mais apenas o cenário onde trabalhava incansavelmente, mas um universo de possibilidades que subitamente se abria diante dela. O que eu faço com isso? Murmurou para si mesma em seu espanhol andaluz cantado, olhando para o cartão como se ele pudesse responder. Helena nunca possuíra sequer um cartão de crédito básico em toda a sua vida. Cada compra que fizera até então fora com dinheiro físico, contado moeda por moeda, economizado centavo por centavo de seu salário modesto. Sua primeira reação foi pânico absoluto. Como poderia gastar o dinheiro de outra pessoa? Com mãos que tremiam ligeiramente, pegou seu celular e discou o número que sabia de cor. Após 3 toques, uma voz familiar atendeu. Mamá, disse Helena, sua voz suavizando-se instantaneamente. Como você está se sentindo hoje? Do outro lado da linha, Carmen Rodrigues respondeu com a força que sempre demonstrara, apesar da doença cardíaca que a consumia lentamente. Helena escutava atentamente, mas seus olhos não deixavam o cartão Black no banco do passageiro. Sua mãe precisava urgentemente de uma cirurgia cardíaca, que o Sistema Público de Saúde espanhol havia programado para dali a 18 meses, tempo que os médicos haviam advertido que ela talvez não tivesse. Seu pai estava desempregado há 2 anos, e seus 2 irmãos mais novos lutavam para continuar os estudos universitários com recursos escassos.
Foi então que as palavras de Alessandro ecoaram em sua memória. Durante essas 24 horas, você não é minha funcionária. É simplesmente Helena Rodrigues, uma mulher livre para fazer exatamente o que seu coração deseja. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto quando finalmente tomou sua decisão. Deu partida no carro e dirigiu-se determinadamente ao Hospital Universitário Gregório Marañón. No departamento administrativo, Helena apresentou-se com as mãos ainda trêmulas, mas com voz surpreendentemente firme. Quero pagar integralmente uma cirurgia cardíaca privada para minha mãe, Carmen Rodrigues, e quero agendá-la para a semana que vem. A funcionária olhou com desconfiança para aquela jovem vestida simplesmente, duvidando que pudesse arcar com o procedimento caro. Quando Helena apresentou o cartão Black, a expressão da mulher transformou-se em choque visível. 2 horas depois, Helena saía do hospital com os olhos marejados, mas um sorriso radiante. Os 22.000 euros gastos ali, literalmente, salvariam a vida da pessoa que ela mais amava no mundo. Sua segunda parada foi na Universidade Complutense, onde seus 2 irmãos estudavam, ambos com mensalidades atrasadas. No departamento financeiro, quitou todas as pendências e, em um impulso de esperança, pagou antecipadamente 3 anos completos de seus cursos universitários. A senhora é parente dos estudantes? Perguntou o funcionário intrigado. Sou a irmã mais velha. Deles, respondeu Helena com orgulho tranquilo. 18.000 euros investidos garantiriam que seus irmãos pudessem formar-se sem o peso esmagador da preocupação financeira, focando exclusivamente em seus estudos. As horas seguintes foram uma montanha-russa emocional para Helena. Dirigiu até Sevilha, sua cidade natal, cruzando a paisagem árida da Espanha Central em seu pequeno carro. Chegou após meia-noite à Rua Estreita, onde sua família vivia há 2 décadas. Na manhã seguinte, Helena encontrou o proprietário da casa e, com uma confiança que nunca havia sentido antes, pagou 5 anos completos de aluguel antecipado. 42.000 euros que dariam à sua família a segurança de um teto sobre suas cabeças. Antes de retornar a Madrid, comprou passagens aéreas para toda a sua família, visitar a capital no mês seguinte. Queria que conhecessem o Jardim Botânico, os museus que ela só via de longe enquanto corria para o trabalho, os parques onde nunca tinha tempo de sentar. Já tarde da noite, Helena fez sua única e pequena compra pessoal. Entrou em uma livraria tradicional do bairro de Lavapiés e adquiriu uma edição ilustrada de poesias de Federico Garcia Lorca, que custava 18 euros. Quando finalmente chegou em seu pequeno apartamento alugado, Helena sentou-se na cama simples e chorou. Não de tristeza, mas de gratidão absoluta. Tinha em mãos algo mais precioso que qualquer diamante. A certeza de que salvara a vida de sua mãe, garantira o futuro educacional de seus irmãos e oferecera segurança à sua família. O total investido em 24 horas, 82.818 euros. O valor real do que conquistara, absolutamente incalculável. Os primeiros raios de sol de Madrid encontraram Alessandro Santoro já desperto, sentado em seu escritório pessoal, revestido de livros raros e madeira nobre. À sua frente, espalhados sobre a escrivaninha, estavam 4 relatórios detalhados, cada um com dezenas de páginas, gráficos coloridos e fotografias. Sua equipe de segurança privada havia monitorado meticulosamente cada transação realizada pelas 4 mulheres durante as 24 horas do experimento. Cada compra, cada movimento, cada decisão havia sido documentada com precisão milimétrica. Alessandro passou os dedos pelo relatório de Sofia. As imagens mostravam a italiana em joalherias exclusivas, sua expressão calculista, enquanto selecionava diamantes e pedras preciosas como um general planejando uma campanha militar. 653.000 euros gastos em bens de luxo pessoal, incluindo, curiosamente, uma réplica do anel de noivado de sua falecida mãe. O detalhe fez Alessandro franzir o senho. O relatório de Beatriz revelava, como esperado, a mente estratégica da advogada. Aquisições imobiliárias, investimentos diversificados, joias selecionadas por valor de revenda e não por beleza. 2,43 milhões de euros meticulosamente alocados como se estivesse construindo um império, ou talvez anexando o dele ao seu próprio. As páginas sobre Isabela arrancaram. Um breve sorriso cínico de Alessandro.
Fotos da modelo celebrando freneticamente em uma festa improvisada, comprando impulsivamente tudo que brilhava, posando para selfies com vendedores atônitos diante de seu entusiasmo. Reúne-se de 47 mil euros gastos, como uma criança em uma loja de doces, consumindo experiências e objetos em um turbilhão de hedonismo puro. Mas foi o último relatório que manteve Alessandro insone a noite inteira, comovendo-o de uma maneira que jamais experimentara em suas 5 décadas de vida. As imagens mostravam Helena no hospital, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto enquanto assinava os documentos para a cirurgia de sua mãe. Helena na universidade, explicando pacientemente aos funcionários por que queria pagar 3 anos de estudos para seus irmãos. Helena diante do senhorio de sua família, com as costas retas e a dignidade intocada, garantindo um teto seguro para seus pais, apenas 82.818 euros, uma fração minúscula comparada aos gastos das outras 3 mulheres. E, no entanto, cada centavo investido não em si mesma, mas na saúde, educação e segurança daqueles que amava. Exceto por um livro de 18 euros, sua única concessão pessoal. O bilionário levantou-se abruptamente, caminhou até a janela e contemplou o jardim impecavelmente cuidado de sua propriedade. Algo havia mudado dentro dele nas últimas horas. Uma certeza cristalina havia se formado, tão clara e definida que parecia incrível nunca tê-la percebido antes. Ele havia planejado aquele experimento como um teste de caráter, uma forma de confirmar suas suspeitas cínicas sobre o interesse materialista das mulheres que o cercavam. O que não esperava era descobrir que, escondida à plena vista, trabalhando silenciosamente em sua própria casa, estava a resposta para a pergunta que nem sabia que ainda estava fazendo. Teodoro, chamou seu motorista pelo interfone. Prepare o carro. Não a limusine. Meu carro pessoal. E não precisarei de escolta hoje. 20 minutos depois, Alessandro dirigia pessoalmente seu discreto Audi RS7 cinza pela cidade que despertava. Não havia informado ninguém sobre seu destino. Não havia consultado nenhum assessor. Pela primeira vez em anos, agia puramente por impulso, guiado por uma clareza emocional que o surpreendia. O GPS o guiou através de ruas progressivamente mais estreitas e modestas até chegar ao bairro operário de Lavapiés, onde edifícios antigos com fachadas coloridas abrigavam uma população diversificada e trabalhadora. Estacionou diante de um prédio de 4 andares sem elevador, verificou o endereço mais uma vez e saiu do carro. O apartamento de Helena ficava no 3º andar. Alessandro subiu os degraus gastos lentamente, sentindo o coração acelerar de uma forma que não experimentava desde sua juventude. Por um momento hesitou diante da porta simples com o número 3C. Ele, que negociava bilhões sem pestanejar, subitamente incerto sobre bater em uma porta. Finalmente, respirou fundo e bateu 3 vezes. Segundos depois a porta se abriu, revelando Helena ainda vestindo um pijama simples de algodão azul, os cabelos soltos, emoldurando um rosto sem maquiagem, os olhos visivelmente inchados de tanto chorar de felicidade durante a noite. Ao ver seu empregador ali, ficou completamente paralisada, a mão ainda na maçaneta, os lábios entreabertos em choque absoluto. Alessandro, sussurrou esquecendo completamente a formalidade do Sr. Santoro que sempre mantivera. E foi nesse exato momento, vendo-a sem o uniforme de trabalho, sem o cabelo preso, sem a postura discreta que mantinha na mansão, que Alessandro a olhou verdadeiramente pela primeira vez. Não como sua assistente eficiente, mas como uma mulher de beleza natural e serena que o impactou profundamente. Mas muito além da aparência física, foi em seus olhos que ele finalmente viu o que procurara durante décadas. Uma pureza de alma que havia esquecido que pudesse existir no mundo real. "Podemos conversar?" perguntou ele. Sua voz normalmente confiante, agora quase hesitante. Helena assentiu silenciosamente, abrindo mais a porta para que ele entrasse, no apartamento minúsculo, e sem que ambos percebessem ainda. Em sua vida, o apartamento de Helena era minúsculo, talvez 35 metros quadrados, mas impecavelmente limpo e organizado. Luz natural entrava generosamente pela única janela, iluminando paredes decoradas com fotografias emolduradas
de sua família andaluza. Um sofá simples coberto com uma manta colorida feita à mão. Uma pequena mesa de jantar com 2 cadeiras e estantes repletas de livros usados compunham a mobília principal. A comparação com a mansão de 2.500 metros quadrados de Alessandro não poderia ser mais extrema, mas havia algo naquele espaço modesto que sua residência palaciana nunca tivera. A sensação inequívoca de um lar. Por favor, sente-se, ofereceu Helena, ainda visivelmente desconfortável com a situação surreal de ter seu bilionário empregador em seu apartamento às 7 da manhã. Posso oferecer um café? Não é importado nem especial, como o que o senhor costuma beber. Mas adoraria, respondeu Alessandro, escolhendo sentar-se à pequena mesa, enquanto observava Helena movimentar-se na cozinha americana diminuta. Seus olhos percorreram o ambiente, notando pequenos detalhes reveladores. Livros de poesia cuidadosamente organizados por autor, uma planta bem cuidada na janela, um caderno aberto com caligrafia delicada, uma fotografia de Helena abraçada a uma senhora mais velha que claramente era sua mãe, ambas com o mesmo sorriso gentil. Helena, começou ele quando ela retornou com 2 xícaras simples de café. Quero que saiba que monitorei como você utilizou o cartão de crédito. Ela empalideceu instantaneamente, sentando-se com as costas rigidamente eretas, na cadeira oposta. Senhor Santoro, eu espero não ter abusado de sua confiança. Se fiz algo impróprio, devolvo imediatamente tudo que... Não, interrompeu ele gentilmente, estendendo a mão para tocar brevemente seus dedos trêmulos sobre a mesa. Você não entende. Você não gastou muito. Gastou extraordinariamente pouco. Que mais importante, não gastou 1 centavo sequer consigo mesma, exceto por um livro de 18 euros. Alessandro inclinou-se para a frente, seus olhos intensos fixos nos dela. Em 24 horas com poder de compra ilimitado, você investiu 82.000 euros para salvar a vida de sua mãe, garantir educação universitária para seus irmãos e proporcionar segurança habitacional para sua família, enquanto as outras 3 mulheres consumiram quase 4 milhões de euros em bens de luxo pessoal. Helena baixou o olhar para sua xícara, um rubor suave colorindo suas faces. Não havia nada que eu desejasse para mim mesma que fosse mais importante que a saúde da minha mãe, ou o futuro dos meus irmãos, respondeu simplesmente. O que você realmente pensa sobre mim, Helena? Perguntou Alessandro subitamente. Não como seu empregador, como homem. Por favor, seja completamente honesta. Helena ergueu o olhar, encarando-o diretamente nos olhos pela primeira vez em 1 ano de convivência. Hesitou por um instante antes de responder com uma honestidade que o atingiu como uma revelação. Eu sinto pena do senhor. Alessandro piscou, genuinamente surpreso. Pena? Sim, confirmou Helena, sua voz ganhando firmeza. O senhor vive em uma mansão enorme, mas está sempre profundamente sozinho. Possui tudo que o dinheiro pode comprar, mas raramente sorri genuinamente. Recebe ligações românticas constantes, mas assim que desliga o telefone, uma tristeza palpável toma conta de sua expressão. Ela fez uma pausa, mordendo levemente o lábio antes de continuar. Durante este ano trabalhando para o senhor, tenho observado como as pessoas o tratam. Como um banco ambulante, não como um ser humano com sentimentos e necessidades emocionais. Que o senhor parece ter aceitado que essa é a única forma de conexão possível. Aquelas palavras atingiram Alessandro como flechas certeiras no centro de seu coração. Era a primeira vez em décadas que alguém lhe dizia a verdade absoluta, sem filtros diplomáticos, sem segundas intenções, sem medo de perder seu favor ou seu dinheiro. Como você sabia? Perguntou ele quase em um sussurro. Como sabia que esse era um teste? Helena sorriu suavemente. Não sabia com certeza. Mas conheço o senhor melhor do que imagina. Sei como toma seu café. Quais são seus livros preferidos, como sua voz muda ligeiramente quando está cansado, mas não quer demonstrar. Percebi que havia algo mais nesse experimento, do que simples generosidade aleatória. Alessandro sentiu algo quebrando dentro de si, uma parede invisível que mantivera erguida por décadas para proteger-se da dor e da decepção. Com uma vulnerabilidade que não demonstrava desde a juventude, confessou. Eu passei 20 anos procurando alguém que me amasse pelo que sou, não pelo que possuo.
3 casamentos fracassados, incontáveis relacionamentos vazios. E então, este experimento revelou algo que nunca esperaria. A única pessoa que me enxerga realmente como ser humano é aquela que sempre esteve silenciosamente presente, observando e compreendendo sem pedir nada em troca. Lentamente, Alessandro se ajoelhou diante de Ellen. Naquele apartamento minúsculo e com voz embargada de emoção genuína, perguntou: Helena Rodrigues, você se casaria comigo? O silêncio que seguiu parecia conter o próprio tempo suspenso, enquanto o sol da manhã madrilenha criava um halo dourado ao redor dos cabelos soltos de Helena, transformando aquele momento improvável em algo quase mítico. Isso é loucura, sussurrou Helena, seus olhos arregalados fixos em Alessandro, ajoelhado à sua frente. O senhor mal me conhece. Eu sou apenas sua assistente. Você é a única pessoa que me conhece verdadeiramente, respondeu ele com convicção inabalável. E eu conheço o essencial sobre você, sua integridade, seu coração, sua alma. Helena levantou-se abruptamente, caminhando até a janela para ganhar distância e clareza. Seu reflexo no vidro mostrava uma mulher visivelmente abalada, confusa, dividida entre o que seu coração começava a sentir e o que sua razão gritava como insensatez absoluta. Alessandro, disse ela, utilizando seu primeiro nome novamente, eu sou uma simples assistente andaluza. Não tenho educação formal sofisticada. Não pertenço ao seu mundo social. Não saberia me comportar nos círculos que você frequenta. Seria um desastre. Ele se aproximou lentamente, parando a uma distância respeitosa. Meu mundo social, como você chama, é uma construção artificial repleta de máscaras perfeitas, escondendo almas vazias. 3 vezes tentei encontrar felicidade nesse mundo. 3 vezes fracassei espetacularmente. Seus olhos percorreram o pequeno apartamento, antes de retornarem ao rosto de Helena. Este lugar tem mais autenticidade, mais humanidade genuína, que todas as mansões e penthouses que já possuí. E você, Helena, tem mais sabedoria e integridade em seu dedo mindinho que todas as socialites e herdeiras que já conheci. Helena balançou a cabeça, ainda resistindo àquela proposta surreal. Você não pode estar apaixonado por mim. É impossível. Por quê? Questionou ele suavemente. Porque... Ela hesitou buscando palavras para expressar o óbvio. Porque você é Alessandro Santoro, um dos homens mais ricos da Europa, e eu sou apenas Helena, a funcionária que prepara seu café e organiza sua agenda. Alessandro sorriu, um sorriso genuíno que raramente exibia. É exatamente por isso que sei que é real. Você é a única mulher que jamais me viu como uma conta bancária ou uma oportunidade de ascensão social. A única que se preocupa se estou realmente bem, não apenas se posso proporcionar uma vida de luxo. Aproximando-se mais um passo, continuou. Durante um ano inteiro, você silenciosamente notou tudo. Preparava meu café exatamente como gosto, sem que eu precisasse pedir. Observou e memorizou quais são meus livros preferidos, deixando-os estrategicamente em lugares onde eu os encontraria. Percebeu que detesto particularmente as reuniões de segunda-feira e sempre deixa uma pequena surpresa em minha mesa. Uma flor fresca, um chocolate artesanal, um bilhete escrito à mão, para suavizar o início da semana. Helena corou intensamente, surpresa que ele houvesse notado esses pequenos gestos que considerava insignificantes. Eu apenas tentava fazer meu trabalho da melhor forma possível. Não, contradisse ele gentilmente. Você fazia muito mais que seu trabalho. Você humanizava minha existência profundamente solitária com pequenos atos de gentileza genuína. E durante todo esse tempo, eu estava tão cego pela busca de amor em lugares óbvios que não percebi o tesouro que tinha diante de mim. Ele estendeu a mão, tocando suavemente o rosto de Helena. Não estou pedindo uma resposta imediata. Estou pedindo apenas uma chance. Uma chance de nos conhecermos como homem e mulher, não como empregador e funcionária. Uma chance de descobrirmos juntos se o que sinto nascendo agora pode florescer em algo verdadeiramente extraordinário. Helena fechou os olhos por um momento, como se tentasse organizar o turbilhão de emoções que a invadia. Quando os reabriu, havia uma nova determinação em seu olhar. Se realmente quer me conhecer, Alessandro, precisa primeiro conhecer minha família, minha origem, minha realidade.
Não como um turista visitando um mundo exótico, mas como alguém genuinamente interessado em entender de onde venho e quem sou. Ele assentiu solenemente. Nada me daria mais satisfação. Quando podemos começar? Este fim de semana, respondeu ela surpresa com sua própria ousadia. Minha família estará reunida em Sevilha para o aniversário do meu pai. Se está realmente sério sobre isso, venha comigo, sem motorista, sem jato particular, sem assistentes. Apenas você, eu e um trem normal para a Andaluzia. O sorriso que iluminou o rosto de Alessandro continha uma alegria quase infantil que Helena jamais vira antes. É um encontro, disse ele, estendendo a mão como se selassem um acordo de negócios. Helena hesitou apenas por um instante antes de aceitar o aperto de mão. O que começara como um experimento social estava evoluindo para uma jornada muito mais profunda e imprevisível que qualquer um dos dois poderia ter imaginado. Naquele pequeno apartamento em Lavapiés, sob a luz dourada da manhã madrilenha, duas almas de mundos radicalmente diferentes davam o primeiro passo hesitante em direção a um território desconhecido, onde o único mapa disponível era a sinceridade absoluta de seus corações. A antiga estação ferroviária de Atocha pulsava com sua habitual energia caótica naquela manhã de sábado. Viajantes apressados, turistas desorientados e famílias carregadas de bagagens criavam um balete urbano de movimento constante, sob a impressionante estrutura de ferro e vidro do século XIX. Em meio àquela multidão anônima, Alessandro Santoro esperava nervosamente, consultando seu relógio pela terceira vez em 5 minutos. Vestia jeans simples, uma camisa branca de algodão e tênis. Um visual tão distante de seus habituais ternos italianos, feitos sob medida que sua própria equipe de segurança teria dificuldade em reconhecê-lo. Ao seu lado, uma única mala modesta substituía as valizes de couro exótico, que normalmente o acompanhavam em viagens. Não havia assistentes verificando detalhes, seguranças analisando o ambiente ou funcionários da estação oferecendo tratamento VIP. Pela primeira vez em mais de 2 décadas, Alessandro era apenas mais um passageiro comum aguardando um trem. Helena chegou pontualmente, trajando um vestido floral simples e sandálias baixas. Ao vê-la se aproximando, Alessandro sentiu algo estranho e simultaneamente familiar, o inexplicável acelerar do coração que não experimentava desde a adolescência. "Bom dia", cumprimentou ela com um sorriso tímido. "Pensei que talvez você desistisse." "Por quê?" perguntou ele, pegando sua pequena mochila para carregar. "Porque estamos prestes a embarcar em um trem comum, na classe econômica para uma viagem de quase 3 horas, respondeu ela, observando-o cuidadosamente. "Não é exatamente o jato particular com champanhe e caviar ao qual você está acostumado." Alessandro sorriu, um brilho divertido iluminando seus olhos azuis. "Confesso que não viajo em trens comuns desde antes de você nascer, provavelmente. Considero isso uma aventura fascinante." O anúncio da partida iminente de seu trem interrompeu a conversa, e logo se encontravam acomodados em assentos regulares, com Alessandro espremido junto à janela, seus joelhos tocando involuntariamente os de um senhor corpulento do outro lado do corredor. "Isto é, compacto", comentou ele em voz baixa, arrancando uma risada cristalina de Helena. "Bem-vindo ao mundo real", sussurrou ela, inclinando-se ligeiramente, "onde pessoas normais dividem espaço, ar e às vezes até conversas com estranhos." As 3 horas seguintes foram uma revelação para Alessandro. Observou fascinado a paisagem espanhola, transformando-se gradualmente, das planícies secas de Castilha-La Mancha aos olivais dourados da Andaluzia. Escutou conversas cotidianas ao redor, estudantes discutindo exames, um casal planejando reforma em sua casa, uma avó mostrando fotos de netos no celular. Helena observava discretamente suas reações, notando como seus olhos registravam cada detalhe daquela experiência comum, com a curiosidade maravilhada de um antropólogo descobrindo uma civilização desconhecida. Ocasionalmente, seus olhares se encontravam, e um sorriso cúmplice era trocado, como se compartilhassem um segredo precioso. Quando finalmente chegaram à estação Santa Justa em Sevilha, o calor andaluz os recebeu como um abraço intenso. O aroma de flores de laranjeira pairava no ar,
misturando-se aos sons de violões distantes e ao burburinho animado das ruas estreitas. Minha família mora a 20 minutos daqui, explicou Helena enquanto caminhavam. Podemos pegar um táxi ou... Vamos andando, decidiu Alessandro prontamente. Quero ver a cidade através dos seus olhos. O caminho para a casa da família Rodrigues transformou-se em uma excursão improvisada pelo bairro de Triana, com Helena apontando marcos de sua infância, a escola primária onde estudara, o pequeno mercado onde sua mãe comprava verduras frescas todas as manhãs, a praça onde aprendera a andar de bicicleta. Alessandro a escutava com atenção absoluta, absorvendo cada detalhe, cada história, cada fragmento daquela vida tão diferente da sua. Ocasionalmente fazia perguntas, genuinamente interessado em compreender aquele universo que nunca explorara. Finalmente chegaram a um edifício antigo de 3 andares com fachada amarela desbotada pelo sol. Flores coloridas transbordavam de vasos nas janelas, e o som de vozes animadas e música escapava pelas janelas abertas. É aqui, anunciou Helena subitamente nervosa. Devo avisar que minha família é intensa e barulhenta, e completamente direta. Alessandro ajustou a alça da mala no ombro, sentindo uma ansiedade que negociações bilionárias jamais haviam provocado. Estou pronto. A porta abriu-se antes mesmo que batessem, revelando Carmen Rodrigues, uma versão mais velha. A de Helena, com os mesmos olhos expressivos, embora marcados por rugas de preocupação e um cansaço evidente de sua condição cardíaca. Menina, exclamou ela, abraçando a filha intensamente antes de voltar olhos curiosos para o homem ao seu lado. Helena respirou fundo. Mamá, este é Alessandro Santoro, meu amigo de Madrid. Os olhos de Carmen se arregalaram em reconhecimento instantâneo. Mesmo no interior da Andaluzia, o nome Santoro era sinônimo de riqueza e poder. Por um momento tenso, Alessandro temeu a reação típica que seu nome normalmente provocava. Deferência exagerada, adulação imediata, tentativas de impressionar, mas o que se seguiu foi completamente inesperado. Carmen cruzou os braços, estudando-o criticamente da cabeça aos pés. Então você é o homem que faz minha filha trabalhar até tarde todos os dias. Alessandro piscou, momentaneamente sem palavras. Helena começou a protestar, mas sua mãe ergueu a mão silenciando-a. Entre, comandou Carmen, seu tom não admitindo discussão. Vamos ver se você é digno do cartão de crédito mágico que pagou minha cirurgia e das lágrimas de gratidão que minha filha derramou por sua causa. Enquanto seguia Carmen para dentro da modesta residência familiar, Alessandro percebeu que estava prestes a enfrentar o desafio mais intimidador de sua vida. Não banqueiros, investidores ou CEOs de multinacionais, mas uma mãe andaluza, determinada a proteger sua filha, mesmo do homem mais poderoso da Espanha. E, surpreendentemente, descobriu-se ansioso para provar seu valor não por seu império financeiro, mas simplesmente como homem, como ser humano capaz de amar verdadeiramente. O almoço na casa da família Rodrigues era uma experiência sensorial avassaladora. A pequena mesa de jantar, coberta com uma toalha de renda feita à mão pela avó de Helena, transbordava de pratos tradicionais andaluzes. Gaspacho, fresco servido em taças coloridas, tortilha de batatas ainda quente, pimientos de padrão salteados com azeite de oliva extra virgem e sal marinho grosso, jamão ibérico, cortado em fatias finíssimas, e uma enorme paella de frutos do mar que perfumava toda a casa. Alessandro estava sentado entre Helena e seu irmão mais novo, Miguel, um estudante de engenharia de 22 anos, cujo olhar alternava entre curiosidade genuína e desconfiança protetora. Do outro lado da mesa, José Rodrigues, o pai de Helena, um homem de mãos calejadas por décadas de trabalho na construção civil, observava o bilionário com expressão ilegível, enquanto servia generosamente vinho tinto caseiro em copos simples. Carmen presidia a refeição com a autoridade natural de uma matriarca andaluza, coordenando o fluxo interminável de comida e a cacofonia de conversas simultâneas entre os 6 presentes. Os pais, Helena, seus 2 irmãos e Alessandro. Então, Alessandro, disse Carmen pronunciando seu nome com sotaque carregado. Helena nos contou que você tem 3 ex-esposas. O que o faz pensar que minha filha não seria apenas a 4ª em sua coleção? Mamá!
protestou Helena, corando intensamente. Alessandro pousou calmamente o garfo. Teria sido fácil responder com charme ensaiado ou evasivas elegantes. As mesmas táticas que utilizava em negociações complexas. Mas algo naquele ambiente saturado de autenticidade exigia uma honestidade equivalente. É uma pergunta justa, Carmen, reconheceu sustentando o olhar da mulher. Meus casamentos anteriores foram baseados em ilusões mútuas. Elas viam minha conta bancária, não o homem. Eu via sua beleza ou conexões sociais, não suas almas. Helena foi a primeira pessoa em décadas que me viu completamente. Minhas forças e fraquezas, minha solidão, minha busca desesperada por algo genuíno. Tomou um gole de vinho antes de continuar. Quando ela teve acesso ilimitado à minha fortuna, não comprou joias ou carros de luxo para si mesma. Salvou a vida da senhora, garantiu o futuro educacional de seus filhos e assegurou esta casa para sua família. Que melhor evidência de caráter eu poderia testemunhar? Um silêncio incomum caiu sobre a mesa. José, que mal falara durante a refeição, finalmente manifestou-se. Palavras bonitas de um homem acostumado a negociar com palavras, observou ele em seu espanhol áspero. Mas aqui em Andaluzia, julgamos homens por seus atos, não por seus discursos. Alessandro assentiu respeitosamente. É absolutamente justo, Sr. Rodrigues. Peço apenas a oportunidade de demonstrar através de ações a sinceridade dos meus sentimentos por sua filha. José estudou o rosto do bilionário por longos segundos antes de perguntar abruptamente. Você sabe cozinhar, homem? A pergunta pegou Alessandro completamente de surpresa. Bem, eu... Não exatamente. Sempre tive chefes em minhas residências. Um sorriso enigmático formou-se no rosto bronzeado de José. Hoje você aprenderá. Nenhum homem andaluz digno desse nome pode cortejar uma mulher sem saber preparar pelo menos um prato tradicional para ela. Antes que Alessandro pudesse processar completamente o que estava acontecendo, encontrava-se na pequena cozinha com o avental amarrado à cintura, recebendo instruções rigorosas de José sobre como preparar o autêntico salmorejo cordobés, uma sopa fria de tomates, pão, alho e azeite que era a especialidade da família. Por 2 horas, o poderoso magnata dos negócios transformou-se em aprendiz desajeitado, esforçando-se para cortar tomates uniformemente, triturar ingredientes no ponto exato e ajustar temperos sob o olhar crítico de José, e as risadas mal contidas dos irmãos de Helena, que observavam da porta. Mais azeite, comandava José. Não desse jeito. Assim. O azeite é a alma do prato, como o amor é a alma de um casamento. Tem que ser generoso, mas não excessivo. Helena observava a cena com uma mistura de divertimento e emoção profunda. Ver Alessandro, que comandava conselhos de administração, com autoridade inquestionável, agora seguindo humildemente as instruções de seu pai para preparar uma simples sopa tradicional, era uma imagem que jamais poderia ter imaginado. Quando finalmente o salmorejo foi aprovado por José, toda a família reuniu-se novamente à mesa para prová-lo, oferecendo críticas e elogios em igual medida, tratando Alessandro não como bilionário, mas simplesmente como um homem tentando impressionar a família da mulher que amava. Após o jantar, enquanto Carmen e os filhos limpavam a cozinha, José convidou Alessandro para um passeio noturno pelo bairro. Caminharam em silêncio por alguns minutos, pelas ruas estreitas de paralelepípedos, o ar noturno carregado com aromas de jasmim e o som distante de um violão flamenco. Minha filha é o tesouro mais precioso que tenho nesta vida, disse José finalmente, sua voz grave, contrastando com os sons alegres da noite sevilhana. Não tem educação de universidade, cara nem roupas de marca, mas tem um coração puro e uma dignidade que dinheiro nenhum pode comprar. Eu sei, respondeu Alessandro suavemente. É exatamente isso que me fez apaixonar por ela. José parou sob um lampião antigo, a luz amarelada destacando as rugas profundas em seu rosto trabalhador. Dizem que você vale bilhões, homem. Mas aqui está a minha pergunta. Quanto vale sua palavra quando dada a um simples trabalhador da construção civil? Alessandro sustentou firmemente o olhar do homem mais velho. Exatamente o mesmo que vale quando dada aos banqueiros mais poderosos da Europa. É absoluta. José assentiu lentamente. Então me dê sua palavra
que jamais fará minha filha sentir-se inferior por sua origem, que respeitará nossa família simples e que a amará pelo que ela é, não pelo que você pode transformá-la. Dou minha palavra. Senhor Rodrigues, respondeu Alessandro com solenidade raramente demonstrada, mesmo em seus juramentos corporativos mais sérios. E prometo também que, enquanto eu viver, sua família jamais precisará se preocupar com nada material novamente, não como caridade, mas como extensão natural do meu amor por Helena. Os dois homens, separados por mundos de experiência e riqueza, mas unidos pelo amor à mesma mulher, apertaram as mãos sob o céu estrelado da Andaluzia. Naquele momento simples, um pacto foi selado, não com documentos legais ou assinaturas certificadas, mas com algo muito mais antigo e poderoso, a honra entre homens. Quando retornaram à casa, encontraram Helena sentada na pequena varanda, observando ansiosamente a rua. Ao vê-los caminhando juntos, conversando como velhos amigos, seu coração transbordou de uma emoção que não conseguia nomear completamente. Algo entre gratidão, esperança e um amor nascente que prometia transformar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. A viagem de retorno a Madrid, 3 dias depois, foi marcada por um silêncio confortável entre Helena e Alessandro. O trem cortava a paisagem andaluza, banhada pela luz dourada do entardecer, enquanto ambos processavam as experiências transformadoras que haviam compartilhado em Sevilha. Alessandro olhava pela janela, mas sua mente estava repleta de imagens dos dias anteriores, ajudando José a consertar o encanamento da cozinha, ouvindo histórias da juventude de Carmen, enquanto ela lhe mostrava álbuns de fotografias amareladas, jogando futebol improvisado com os irmãos de Helena em um campo empoeirado, aprendendo a dançar sevilhanas em uma festa de bairro onde ninguém se importava com seu sobrenome ou conta bancária. Helena observava seu perfil pensativo, maravilhando-se com a transformação sutil, mas profunda que testemunhara. O poderoso Alessandro Santoro, temido em salas de reuniões por toda a Europa, havia se integrado à vida simples de sua família com uma humildade e entusiasmo que a surpreenderam completamente. No que está pensando? Perguntou ela finalmente, quebrando o silêncio. Alessandro voltou-se para ela, um sorriso genuíno iluminando seu rosto normalmente sério. Estou pensando que passei 20 anos procurando felicidade em iates, festas exclusivas e relacionamentos superficiais, enquanto ela estava escondida em uma pequena casa em Triana, ao redor de uma mesa simples com uma família que valoriza o que realmente importa. Helena sorriu, tocada pela sinceridade em sua voz. E o que realmente importa, Alessandro? Autenticidade, respondeu ele sem hesitação. Conexões genuínas, a capacidade de ser verdadeiramente visto e aceito por quem você é, não pelo que possui ou representa. Fez uma pausa antes de acrescentar suavemente. Tudo o que você me mostrou nos últimos dias. O trem entrou em um túnel, mergulhando momentaneamente a cabine na penumbra. Quando a luz retornou, Helena notou algo diferente no olhar de Alessandro. Uma vulnerabilidade rara, uma abertura que nunca demonstrara antes. Algo que preciso lhe contar, disse ele, sua voz mais baixa. Algo sobre o verdadeiro propósito daquele experimento com os cartões de crédito. Nos minutos seguintes, Alessandro revelou completamente seu plano original. Como havia concebido aquele teste para confirmar suas suspeitas cínicas sobre as motivações materialistas das mulheres em sua vida. Como havia instruído sua equipe de segurança a monitorar cada movimento e transação. Como esperava essencialmente comprovar que o amor verdadeiro era uma ilusão no mundo privilegiado em que vivia. Era um experimento nascido da amargura e desconfiança, confessou, segurando gentilmente as mãos dela. Mas resultou na descoberta mais valiosa de minha vida. Você, Helena. Sua generosidade, seu coração puro, sua capacidade de pensar nos outros antes de si mesma. Você não apenas passou no teste, você transformou completamente o examinador. Helena processou aquelas revelações em silêncio, seu rosto refletindo a complexidade de suas emoções. Parte dela estava chocada com a manipulação calculista do experimento. Outra parte compreendia a profunda desconfiança que anos de relacionamentos interesseiros haviam cultivado nele. Você está desapontada comigo? Perguntou Alessandro.
sua voz revelando uma insegurança raramente demonstrada. Helena respirou fundo antes de responder. Estou desapontada com o mundo que fez você acreditar que precisava testar as pessoas dessa forma. Mas entendo por que o fez. 3 casamentos fracassados deixariam qualquer pessoa cética sobre o amor. Olhou pela janela por um momento, observando o pôr do sol pintar o céu em tons dramáticos de laranja e vermelho. O que importa não é como começamos, Alessandro, mas para onde vamos a partir daqui. O homem que conheci em Sevilha, que ajudou meu pai a consertar canos, que aprendeu a cozinhar salmorejo, que dançou desajeitadamente, mas com entusiasmo genuíno. Esse é o homem real por trás do bilionário, não é? Alessandro assentiu, seus olhos revelando uma emoção que palavras não podiam expressar adequadamente. É quem eu era antes que o dinheiro e o poder começassem a definir minha existência. É quem quero ser novamente, com você para você. O trem começava a reduzir a velocidade, aproximando-se de Madrid. As luzes da cidade grande cintilavam ao longe, um lembrete do mundo complexo que aguardava além daquele compartimento de trem, daquele momento de intimidade. E as outras mulheres? Perguntou Helena, recordando subitamente Sofia, Beatriz e Isabela. Elas ainda esperam por alguma definição daquele experimento. O rosto de Alessandro endureceu ligeiramente, o homem de negócios momentaneamente reaparecendo. Amanhã resolveremos essa situação. Todas foram convidadas para um encontro final na mansão, às 8 da noite. Quando o trem finalmente parou na estação Atocha, Alessandro e Helena permaneceram sentados por um momento, relutantes em romper a bolha de intimidade que haviam construído. Estou com medo, admitiu Helena suavemente. De quê? De que esse conto de fadas termine quando voltarmos à realidade de Madrid. De que você perceba que uma simples assistente andaluza não pertence ao seu mundo. Alessandro segurou seu rosto delicadamente entre as mãos. Meu mundo, Helena, é onde você estiver. O resto é apenas cenário. Enquanto caminhavam pela plataforma movimentada, lado a lado, mas ainda não de mãos dadas, ainda navegando a transição de empregador e funcionária para algo infinitamente mais complexo e promissor, nenhum dos dois percebeu. Uma figura elegante observando-os atentamente, do outro lado da estação. Sofia Valentini abaixou seus óculos escuros, seus olhos calculistas, estreitando-se ao registrar a proximidade e intimidade evidente entre Alessandro e a assistente. Com um movimento fluido, pegou seu telefone e discou rapidamente. Beatriz, é Sofia. Temos um problema inesperado antes da reunião de amanhã. Precisamos conversar, agora. A mansão de Alessandro estava iluminada como para um grande evento, cada lustre de cristal refletindo luz em milhares de facetas brilhantes. O grande salão, com suas obras de arte inestimáveis e móveis antigos, parecia ainda mais imponente naquela noite, carregada de expectativa e tensão. Às 8 horas em ponto, as 4 mulheres reuniram-se novamente naquele espaço, mas a atmosfera era radicalmente diferente da reunião anterior. Sofia chegou primeiro, seu vestido negro Givenchy estrategicamente selecionado para transmitir sofisticação e seriedade. Beatriz apareceu minutos depois, impecável em um terno feminino Yves Saint Laurent, pasta de couro italiana em mãos, como se estivesse preparada para uma negociação corporativa crucial. Isabela, contrastando dramaticamente, entrou em um mini vestido vermelho brilhante Versace, claramente pronta para celebrar o que imaginava ser sua vitória no experimento. Helena foi a última a chegar, vestindo um simples vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Elegante, mas discreto, exatamente como sua personalidade. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto cumprimentava formalmente as outras 3 mulheres, que retribuíram com vários graus de confusão e desdém. Querida, sussurrou Isabela com falsa doçura, acho que você confundiu as datas. A reunião de funcionários deve ser amanhã. Antes que Helena pudesse responder, Alessandro entrou no salão. Todas as cabeças voltaram-se para ele instantaneamente, mas foi para Helena que seu olhar se dirigiu. Primeiro, um olhar breve, mas carregado de significado que não passou despercebido por nenhuma das presentes. Sofia foi a primeira a notar o sutil, mas inconfundível detalhe. Helena estava usando um anel de noivado, que brilhava magnificamente,
sob a luz dos lustres de cristal. Seu sorriso cuidadosamente construído desmoronou instantaneamente, substituído por uma expressão de choque e incredulidade. O que significa isso? Exigiu, seu sotaque italiano tornando-se mais pronunciado com a emoção crescente. Alessandro caminhou para o centro do salão, sua presença comandando a atenção como sempre fizera em incontáveis salas de reuniões ao longo de sua carreira. Senhoras, agradeço a presença de todas neste encontro final. Antes de explicar por que escolhi Helena como minha futura esposa, gostaria de revisar juntos, com transparência total, como cada uma utilizou o poder ilimitado que lhes foi concedido. Segurando os relatórios detalhados dos gastos em suas mãos, começou a caminhar lentamente diante das 3 mulheres. Sofia disse, dirigindo-se à designer italiana, você investiu 653 mil euros em joias pessoais, bolsas de luxo, vestidos de alta costura e um carro esportivo. Cada centavo gasto pensando exclusivamente em seu próprio prazer e status. Quando recebeu aquele cartão ilimitado, sua primeira e única reação foi imaginar tudo que finalmente poderia comprar para si mesma. Voltou-se para a advogada portuguesa. Beatriz, você alocou 2,43 milhões de euros em um apartamento de investimento, joias que manteriam valor, ações e criptomoedas. Mais inteligente e estratégica que as outras, enxergou naquele cartão não um gesto romântico, mas uma oportunidade de negócio para multiplicar capital e expandir seu patrimônio pessoal. Dirigindo seu olhar para a modelo brasileira, continuou. Isabela, você gastou 847 mil euros em 24 horas em um turbilhão de consumo conspícuo. Bolsas, sapatos, roupas, festas extravagantes, viagens de luxo. Tratou aquele cartão como seu aniversário, Natal e loteria premiada, acontecendo simultaneamente. Finalmente, Alessandro parou diante de Helena, que o observava com olhos repletos de amor genuíno e preocupação visível. Com voz começando a tremer de emoção profunda, explicou. Helena utilizou apenas 82.818 euros, não para adquirir joias deslumbrantes ou experiências extravagantes, mas para pagar uma cirurgia cardíaca que salvará a vida de sua mãe, mensalidades universitárias completas para seus irmãos e 5 anos de aluguel para seus pais terem segurança habitacional. A única coisa que comprou para si mesma foi um livro de poesias de 18 euros. Sua voz quebrou completamente enquanto lágrimas começavam a rolar por seu rosto. Um espetáculo tão inédito que deixou até mesmo Sofia momentaneamente sem palavras. Quando vi aquele relatório, chorei pela primeira vez em mais de 2 décadas. Chorei porque finalmente conheci uma mulher que pensou nos outros antes de pensar em si mesma. Chorei porque compreendi que o amor verdadeiro ainda existe neste mundo, embora tivesse completamente deixado de acreditar nessa possibilidade. Sofia se levantou furiosa, tremendo de raiva, suas joias caras tilintando com um movimento brusco. Isso é ridículo. Foi um teste manipulador e cruel. Você nos fez acreditar que éramos importantes apenas para nos humilhar publicamente. Vocês eram importantes, replicou Alessandro firmemente, mas nunca pelas razões corretas. Nenhuma das 3 jamais me perguntou como eu estava realmente me sentindo, se era genuinamente feliz, se precisava de algo além de companhia decorativa. Beatriz interveio com a frieza analítica que a caracterizava. Alessandro, sejamos racionais. Helena é evidentemente uma boa moça de coração puro, ninguém questiona isso. Mas vocês vêm de mundos completamente diferentes. Pensou nas implicações práticas, na incompatibilidade de educação, cultura, classe social, nos desafios que enfrentarão nas galerias de arte, nas óperas, nos conselhos de administração. A resposta de Alessandro foi categórica. A única incompatibilidade inaceitável seria entre valores fundamentais. Helena e eu temos em comum a única coisa que realmente importa para construir uma vida juntos. Amamos um ao outro pelo que somos como seres humanos, não pelo que podemos materialmente proporcionar. Isabela, que até então escutava com crescente desespero, subitamente rompeu em lágrimas dramáticas. Alessandro, você não pode estar falando sério. Eu te amo de verdade, sempre amei. Como pode escolher sua empregada ao invés de mim? O bilionário respondeu com uma honestidade implacável que silenciou o salão.
Você ama a ideia sedutora de ser a esposa de Alessandro Santoro. Ama as viagens em jatos particulares, as joias da Cartier, os restaurantes estrelados Michelin, mas não me ama verdadeiramente como homem, com meus medos, inseguranças e necessidade de conexão humana real. Alessandro formalizou o encerramento daquele capítulo de sua vida. Agradeço a participação de todas neste experimento revelador. Os cartões estavam conectados a uma conta especial que fechei esta manhã. Todas as compras que realizaram permanecerão como presentes de despedida, sem qualquer expectativa de devolução, uma por uma. As 3 mulheres saíram da mansão, Sofia e Beatriz com raiva mal contida, Isabela entre soluços dramáticos. Quando a porta finalmente se fechou, Alessandro e Helena ficaram sozinhos no grande salão, que pela primeira vez em incontáveis anos não parecia absolutamente vazio ou frio. Tem certeza disso? Perguntou Helena suavemente, sua voz refletindo a magnitude da transformação que estavam vivendo. Alessandro a puxou gentilmente para seus braços, olhando profundamente em seus olhos. Desperdicei 20 anos procurando o amor nos lugares errados. Helena, agora que finalmente o encontrei, jamais o deixarei escapar. Naquele momento de clareza absoluta, sob o teto da mansão, que testemunhara tantos encontros vazios e relacionamentos superficiais, Alessandro Santoro finalmente compreendeu que o verdadeiro tesouro de sua vida não eram os 3,2 bilhões de euros em contas bancárias ao redor do mundo, mas o coração puro da mulher que havia escolhido amá-lo pelo que ele era essencialmente como ser humano. 5 anos depois daquele experimento transformador, a mansão de Alessandro Santoro, em Madrid, já não era reconhecível. O que antes fora um espaço formal e impessoal, quase museológico em sua perfeição fria, transformara-se completamente em uma casa vibrante, repleta de vida, calor humano e risadas. Naquela tarde ensolarada de primavera, o jardim impecavelmente cuidado era cenário de uma cena que teria sido impensável anos antes. Alessandro Santoro, o temido magnata dos negócios, vestindo jeans e camiseta simples, ajudava um menino de 4 anos a construir uma pipa colorida, enquanto uma menina de 2 anos tentava insistentemente escalá-lo como se fosse uma montanha particular. Papai, vai voar até as nuvens? Perguntou José Santoro Rodrigues, seus olhos idênticos aos do pai, brilhando de expectativa, enquanto segurava cuidadosamente a pipa que haviam passado a manhã construindo. Se o viento cooperar, meu pequeno engenheiro, chegará tão alto que poderemos mandar uma mensagem para a lua, respondeu Alessandro, propositalmente misturando espanhol e português em suas frases. Um hábito que desenvolvera para que as crianças crescessem conectadas com suas raízes andaluzas. A pequena Sofia, carinhosamente nomeada em homenagem à avó paterna falecida, que Alessandro nunca mencionava antes de conhecer Helena, finalmente conseguiu escalar até os ombros do pai, de onde anunciou triunfante em sua linguagem de 2 anos: "Sou gigante como papai." De longe, sentada em um banco de madeira sob a sombra de uma oliveira centenária, Helena observava a cena com olhos marejados de emoção. Não eram apenas seu marido e filhos que contemplava. Era a manifestação física de uma transformação que ainda parecia milagrosa mesmo após 5 anos de casamento. Alessandro não havia mudado apenas sua vida pessoal. Profundamente influenciado pela sensibilidade social aguçada de Helena, reestruturara parte substancial de seu império empresarial para criar impacto positivo. Havia inaugurado fábricas na Andaluzia, contratando mais de 1.000 pessoas com salários dignos. Estabelecera programas de treinamento profissional gratuitos para jovens da região. Investira em infraestrutura local que beneficiaria comunidades inteiras por gerações. 8 meses após o nascimento do pequeno José, Alessandro tomara uma decisão que abalara completamente o mundo financeiro espanhol e europeu. Doou 90% de seu patrimônio total para causas beneficentes cuidadosamente selecionadas, mantendo apenas o necessário para garantir uma vida confortável à sua família. A Fundação Santoro Rodrigues tornara-se uma das organizações beneficentes mais respeitadas da Europa, construindo escolas em regiões esquecidas, financiando bolsas de estudo integrais para jovens talentosos de famílias pobres,
estabelecendo hospitais comunitários em áreas rurais abandonadas. Alessandro aproximou-se de Helena, ainda carregando Sofia em seus ombros, enquanto José corria à frente com a pipa. Sentou-se ao lado da esposa, pegando sua mão com a familiaridade confortável de quem encontrara finalmente seu porto seguro. "No que está pensando com essa cara pensativa, meu amor?" perguntou ele, entrelaçando seus dedos nos dela. "Estava lembrando daquele dia, há 5 anos, quando você apareceu na porta do meu apartamento em Lavapiés", respondeu Helena, acariciando suavemente seu rosto. "Como um simples experimento acabou transformando completamente nossas vidas." Alessandro sorriu. Observando José tentar empinar a pipa em uma área aberta do jardim, sua concentração absoluta, idêntica à que o pai demonstrava em momentos cruciais. "Sabe qual foi a verdadeira lição daquele experimento?" refletiu ele. "Não era simplesmente sobre encontrar alguém que me amasse genuinamente. Era sobre aprender que o amor verdadeiro não se encontra, se constrói. Não se compra, se cultiva. Não se testa, se vive." Helena apoiou a cabeça em seu ombro, observando Sofia, que agora adormecera tranquilamente no colo do pai, pequenas mãos agarradas firmemente à sua camisa, como se, mesmo em sonho, não quisesse deixá-lo partir. "As 3 mulheres daquele dia não eram más pessoas", continuou Alessandro pensativamente. "Apenas haviam sido condicionadas por uma sociedade que ensina que valor pessoal se mede por aquisição material, que sucesso se define por acumulação, que amor pode ser transacionado como mercadoria. E eu havia passado no teste não por ser melhor que elas", completou Helena com sabedoria, "mas porque vinha de um lugar onde o valor se mede por conexões humanas, onde sucesso significa ter família saudável e segura, onde amor era o único recurso abundante que compensava todas as outras escassezes." José correu de volta até eles, sua expressão radiante enquanto a pipa finalmente ganhava altura, dançando contra o azul perfeito do céu madrilenho. "Olhem, está voando de verdade." Alessandro ergueu-se cuidadosamente, ainda com Sofia adormecida em seus braços, estendendo a mão livre para Helena. Juntos, caminharam até onde José celebrava seu triunfo aeronáutico, formando um pequeno círculo familiar sob a luz dourada daquela tarde. "Papai", perguntou José subitamente, com a curiosidade característica de seus 4 anos, "por que somos mais felizes que os vizinhos ricos que têm iates enormes e helicópteros?" Alessandro trocou um olhar significativo com Helena antes de ajoelhar-se, para ficar na altura dos olhos do filho, equilibrando Sofia cuidadosamente. "Porque descobrimos o segredo mais importante da vida, meu filho", respondeu com voz suave. "Não importa quantos bilhões você acumule, quantas mansões você possua, quantos carros de luxo encham sua garagem. No final, quando a noite chega e você apaga as luzes, a única coisa que realmente importa é ter ao seu lado pessoas que te amam pelo que você é, não pelo que você tem. E amar essas pessoas da mesma forma em retorno." José assentiu solenemente, como se processasse uma grande verdade filosófica, antes de retornar sua atenção à pipa, que dançava cada vez mais alto. Helena enlaçou o braço na cintura de Alessandro, observando seu pequeno milagre familiar, contra o pano de fundo da cidade, que nunca imaginara chamar de lar. "O amor verdadeiro não se mede pelo que você está disposto a gastar por alguém", murmurou Alessandro, repetindo as palavras que haviam se tornado quase um mantra em sua nova vida, "mas pelo que você está disposto a sacrificar. E você, Helena, me ensinou que as pessoas com menos recursos financeiros frequentemente têm os corações mais ricos." À distância, a pipa de José voava cada vez mais alto, um pequeno ponto colorido contra a imensidão do céu, livre, desimpedida, seguindo o vento, mas sempre conectada por um fio invisível ao coração daquele que a lançara ao espaço infinito. Assim como o amor que nascera de um experimento improvável havia libertado Alessandro das correntes invisíveis de solidão e cinismo que o aprisionavam, permitindo-o finalmente voar na direção que seu coração sempre desejara secretamente, em direção à simplicidade profunda de ser amado não por sua conta bancária, mas por sua essência humana imperfeita e autêntica. "Algumas pessoas passam a vida inteira acumulando fortunas", refletiu Helena, "mas você, meu amor,
Descobriu o único tesouro que realmente importa. Alessandro beijou suavemente sua testa, enquanto Sofia se aconchegava mais profundamente em seus braços, segura no abraço do pai que encontrara seu verdadeiro propósito, não em salas de reuniões ou contas offshore, mas no simples e extraordinário milagre de uma família construída sobre alicerces de amor genuíno. E esse tesouro, respondeu ele, é infinitamente mais valioso que todos os bilhões que já possuí. No horizonte de Madrid, o sol começava sua lenta descida, pintando o céu em tons dramáticos que rivalizariam com qualquer obra de arte pendurada nas paredes da mansão. A pipa de José dançava alegremente contra aquela tela natural, símbolo perfeito da liberdade, que só se encontra quando finalmente descobrimos o que realmente importa na vida. Naquela mansão que deixara de ser um mausoléu de solidão para se tornar um lar vibrante de amor, a história de Alessandro e Helena continuava sendo escrita, não nas páginas de revistas de sociedade ou colunas de fofoca, mas nos pequenos momentos cotidianos que constroem uma vida verdadeiramente rica, no café preparado com carinho todas as manhãs, nos livros de poesia lidos juntos à noite, nas risadas das crianças ecoando pelos corredores, nas decisões conscientes de usar privilégio para criar oportunidades para outros. Anos depois, quando José completasse 15 anos e perguntasse ao pai sobre como havia conhecido sua mãe, Alessandro contaria aquela história, não como um conto de fadas sobre um príncipe rico encontrando sua Cinderela, mas como uma lição profunda sobre valores, caráter e a eterna busca humana por conexão genuína em um mundo cada vez mais obcecado por superficialidades. E enquanto o sol finalmente se punha no horizonte madrilenho, a família Santoro Rodrigues caminhava de volta para casa, unida não por laços de riqueza ou status, mas pelo vínculo infinitamente mais poderoso do amor autêntico, aquele que vê além das aparências, que enxerga o essencial invisível aos olhos, que reconhece o verdadeiro valor de cada ser humano, independentemente das circunstâncias externas. Alessandro olhou uma última vez para a pipa, que agora dançava contra o céu pintado de estrelas nascentes, um lembrete silencioso da jornada extraordinária que começara com um experimento cínico e culminara na descoberta mais valiosa possível. Quando encontramos amor verdadeiro, somos simultaneamente ancorados e libertados, conectados profundamente à terra pela força de raízes emocionais autênticas, mas livres para voar tão alto quanto nossos sonhos permitirem. Vamos para casa, sussurrou Helena, apertando gentilmente sua mão. E naquelas 3 simples palavras, Alessandro encontrou a resposta para a busca de toda uma vida. Pois casa não era mais um endereço prestigioso ou uma propriedade valiosa. Era onde quer que estivessem juntos, construindo dia após dia um legado não de riqueza material, mas de amor transformador que continuaria reverberando muito além de seu tempo nesta terra.